Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, virtualmente, para o estudo da noite de hoje. Desde já, agradecendo ao Centro de Estudos Espírita Chico Xavier, no bairro Vila Nova, em Joinville. E hoje, o tema que nos foi proposto é muito interessante: simpatia e antipatia terrenas. E nós vamos começar fazendo a leitura de uma página. E vamos utilizar o livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, Psicografia, de Chico Xavier. E eu vou convidar o meu filho Jamasson para a leitura dessa página. O tema é pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de cursos largos. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes de desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás, por sintonia equivalentes, estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Com a colaboração do filho. Vamos lá, agora já que lemos a página, para nos harmonizar, para termos uma noite abençoada, vamos fazer a prece. Ó Pai, Tu que nos criaste simples e ignorantes e nos deste a oportunidade de fazermos escolhas, de trilharmos os nossos caminhos, nos oferecendo o livre-arbítrio. Agradecemos por hoje
estarmos nos esforçando para vivermos melhor, buscando a tua luz, a luz que direciona o caminho do bem, do belo, do bom, que nos dá um norte. Pedimos assistência para que esta noite seja de grande valia para todos nós e que possamos fazer bom uso da palavra de forma simples, objetiva, dentro daquilo que nos foi proposto. Nos ilumine, nos abençoe e nos dê a tranquilidade para mais esta tarefa. Que assim seja. Então, meus queridos, eis-nos aqui, rogando ao Pai que nos ilumine para falarmos de um assunto tão interessante que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, e o título desse capítulo é Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Bem, só o título do capítulo já é um convite para a compreensão da reencarnação, porque da volta do espírito à vida corporal quer dizer que a gente já foi e já voltou. E vamos falar hoje de simpatia e antipatia terrenas, ou seja, aqui no plano físico, onde estamos encarnados nesse momento. Bem, para começarmos, vale lembrar que os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, é o que estamos aqui fazendo nesse momento, nos esforçando para melhorar, para nos aprimorarmos. Essa é a nossa tarefa aqui encarnados. As questões do Livro dos Espíritos que nos foi confiada para o estudo dessa noite são as questões 386 até a 391, que vai falar sobre simpatia e antipatia. A questão 386 faz a seguinte pergunta: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Será? E a resposta: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Quem nunca viu história assim? Quem nunca leu um romance em que, no meio de uma multidão, as pessoas se encontram? Como que isso se dá? Por isso eu escolhi essa página inicial falando sobre os pensamentos, sobre vibrações, sobre sintonia, sobre lei de atração. A física fala sobre isso. Atração e repulsão. E é sobre isso que vamos falar essa noite. E para ilustrar esse trecho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que fala sobre as famílias, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. No item 19 deste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte:
A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Então, nós vamos encontrar respostas para a união dos seres. Vamos falar nesse capítulo, nesses itens, sobre relacionamento. Ninguém vive só. E nós nos encontramos. É como um imã, nos atraímos. Nos encontramos no meio da multidão. E o item A, o desdobramento dessa questão, pergunta assim: não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Porque acabou de dizer que a gente se encontra sim, mas não se reconhece. E a resposta é: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Então, nesse momento que aqui estamos encarnados, lembrar de vidas passadas não vale a pena. Com certeza não vale a pena. Se tivermos dúvida, basta pensarmos sobre essa encarnação mesmo. Quantas vezes nos afastamos de amigos, de parentes, de amores? Igual agora que estamos longe, todo mundo está longe. Estamos longe uns dos outros. Estamos assim, no virtual. Com certeza, estamos valorizando muito o desejo do reencontro. Todos estamos sonhando com a possibilidade de reencontrar os nossos amores, as pessoas que nos são caras. E com certeza não estamos preocupados com problemas, com rixa, com mal-estar, com alguma coisa que não nos agradou em outro momento que convivíamos no dia a dia. Porque conviver, nós sabemos que não é fácil. Quando estamos juntinhos, todo mundo muito perto, um espeta o outro. É uma característica nossa ainda. Pela nossa inferioridade, ainda nos agredimos. Ainda falamos, mesmo para aqueles que amamos, palavras agressivas, que daqui a pouco nos arrependemos. Então, com certeza, nós estamos todinhos com desejo de encontrar os nossos queridos. E quando nos encontrarmos, com certeza não é legal lembrar daquela encrenquinha, daquela bobeirinha que a gente fez há um ano, que graças a Deus o tempo e a saudade faz com que a gente não valorize mais tantas bobagens. E dando sequência, na questão 387, a pergunta é: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Resposta: não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. E essa resposta é muito interessante, porque quando diz aqui, sem que se tenham conhecido como homens, está se referindo à fase hominal. E aí nós vamos lembrar dos 3 reinos. E é muito interessante, eu vou voltar aqui no Livro dos Espíritos para falar também de outra questão. Lá nos 3 reinos, reino mineral, vegetal, animal, aprendemos isso na escola também. E lá nos 3 reinos, que está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, tem os minerais e as plantas. E diz uma coisa muito interessante. Vou só ler um trechinho para ilustrar essa nossa fala. Que diz assim:
As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Aí aqui já falamos do vegetal, do animal. O homem, tendo tudo o que está nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, aqui nós vamos observar que, pela evolução do espírito, que nós sabemos que passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, e nós chegamos à condição de homens, conservando todas essas experiências desses reinos. E é disso que está falando aqui. E para ilustrar ainda essa questão, eu vou comentar sobre algo muito bom que eu assisti recentemente. Eu até anotei aqui que foi um Globo Repórter. Uma reportagem especial de 41 anos do Globo Rural mostra achados científicos que revelam a internet da floresta, uma extraordinária rede de comunicação onde árvores mães que alimentam a vegetação ao redor. Quem não assistiu, assista. É uma matéria maravilhosa que diz pra gente que as plantas, elas são muito mais do que o que a gente pensa. Vale a pena assistir. Quem não assistiu, assista, que eu não vou poder contar tudo aqui, porque senão a palestra vai ser só isso. E nós temos algo a mais para falar. Mas só para ilustrar como que a ciência reafirma o que já está na codificação, o que os espíritos já nos disseram. E essa matéria, ela é interessante porque um repórter, por conta do isolamento, já na pandemia, ele se ausentou, ficou lá no cantinho dele, numa fazenda, e começou então a desbravar tudo por ali e ter um olhar atento ao que via. E daí que nasceu a matéria, que ele foi ler mais, foi se informar mais pelo que ele estava vendo naquela floresta próxima ao sítio ou à fazenda onde ele estava vivendo, e saiu uma matéria lindíssima. Assistam, porque vale a pena. E está lá, comprovado cientificamente. As plantas falam, têm sentimentos, memória, e se ajudam na comunidade. Algumas delas, como árvores mães, até alimentam outras plantas. Gente, é lindo de ver. Assistam. Elas, as plantas, aprendem através de processos bioquímicos que se repetem. E eles mostram até um experimento feito com dormideiras. É maravilhoso de ver. Para a gente entender que as plantas são muito mais do que nós imaginamos. Tudo que é presenciado por elas fica registrado. E quando isso é repetido, isso é identificado, diz o agrônomo Ricardo Oliveira. E é tudo comprovado cientificamente. Os biólogos que nos assistem ou que venham assistir depois, com certeza vão confirmar o que eu estou falando. E só para ilustrar, para não pensarem que eu estou maluca, diz lá, em 1990,
moléculas de carbono foram marcadas e injetadas em uma árvore. Foi injetado no ano de 1990 moléculas de carbono em só uma árvore. Em pouco tempo, foi detectado a substância em outros vegetais próximos. A transmissão se faz pelas raízes. E os estudos comprovam que é algo conhecido como, para nós aqui humanos, como uma rede, um Wi-Fi, é a internet da floresta. É lindo de assistir. Então, vale a pena percebermos que o mundo é muito maior do que o que vemos. E a ciência hoje, essas pesquisas já comprovam o que está aqui no Livro dos Espíritos. Que antes a gente já se identificou. E isso ficou gravado. E esses reencontros não precisam ser por conta de termos vivido juntos. Nem precisa ter sido como homens, mas já ficou gravado na nossa genética, na nossa história, na nossa evolução espiritual. E só para lembrar que nós, que estamos aqui hoje, como homens, temos percepção, compreensão de vida futura e já conseguimos nos planejar e temos também a consciência de Deus. Seguindo. A questão 388. A pergunta é: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Resposta. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, o magnetismo, essa lei que nos atrai, tem lei de atração e de repulsão. Nas aulas de física, que às vezes a gente não queria assistir, explica um pouquinho sobre isso, sobre magnetismo. E quando fala aqui de seres pensantes, somos nós, que hoje já temos condição de fazermos escolhas, de entendermos e saber o que é melhor para a gente, ou não. Questão 389. É a repulsão instintiva que se experimenta por alguma... a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas. De onde se origina? Quantas vezes, né, nós falamos, meu santo não cruzou com o santo dele. Independentemente de acreditarmos em santos ou não, quantas vezes a gente fala, não rolou, a química não funcionou. E resposta: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. A questão da vibração, também dessa sintonia, que nós não entendemos, mas a gente sente que alguma coisa não rolou bem. Então, como a questão dos pensamentos, a questão do magnetismo, da nossa vibração, assim como nós não nos sentimos bem, às vezes, em determinado ambiente, que não combina mais com o que a gente gosta. Eu já participei de bailes, de festas, já gostei. Hoje, já não quero mais. Então, isso são escolhas que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. Então, hoje, um barulho a mais já me incomoda.
De repente alguém vai dizer que está ficando velha. Isso é coisa de gente velha, que não curte mais. Mas eu já não estou mais nessa mesma faixa vibratória, nessa mesma sintonia. Bem, então quando diz ele que a gente se adivinha, se reconhece, é a faixa vibratória. Como a gente já leu lá na questão dos pensamentos que se encontram, que se cruzam, e a gente vai descobrindo que essa vibração tem poder. Nós podemos atrair bons ou maus companheiros de caminhada, de acordo com o que estamos fazendo, falando, lendo, cantando, pensando. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não falei nada. Mas ó, o pensamento foi longe. E nisso que o pensamento foi, encontrou com outros pensamentos, que somos ondas, e nos conectamos. Assim como está lá, as árvores. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Resposta. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade de modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Essa questão está bem oportuna para o momento que estamos vivendo. Esse momento de pandemia. Um fala, o outro desfala, um acredita, o outro não acredita. E quantas vezes nos desentendemos com amores, com amigos, com pessoas que nós consideramos porque não pensam como nós. Não estão acreditando na mesma coisa que nós hoje acreditamos. Então, isso aqui é muito interessante, essa resposta dos espíritos, para nós refletirmos sobre isso. Porque o que muitas das vezes nos afasta do outro, essa antipatia, é de pensamentos, é de divergência de opinião. E o mais interessante aqui é quando se diz assim: a proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo. Então, a proporção que nós formos compreendendo melhor a vida, compreendendo a realidade, o verdadeiro significado da existência, nós é que vamos compreendendo melhor a nós mesmos e os outros. E essa antipatia vai sumir. Não é que a outra pessoa agora concorda comigo, não. Eu agora já compreendo que o outro tem o direito de pensar diferente. O outro tem o direito de fazer do jeito dele. Esse é o grande desafio para nós. Aceitarmos o outro no momento que o outro está vivendo e quais escolhas que ele faz. Que muitas das vezes vem de encontro à nossa maneira de viver e à nossa maneira de pensar. Então, quando nós vamos melhorando, vamos progredindo, vamos tendo um nível de consciência mais claro, vamos buscando a luz que nos une como irmãos, aí essas antipatias vão desaparecendo. Não mudou nada. Nós é que estamos enxergando melhor. Limpamos a lente dos nossos óculos, limpamos a vidraça e estamos enxergando além com mais nitidez. Nós que melhoramos. Isso é lei de progresso. A questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor?
Nunca. Vamos prestar atenção. Tem um e outro. Quem tem pior e tem melhor? Será que tem pior e melhor? Quem que vai avaliar? A resposta é: numa e noutra, indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Bem, isso é fácil da gente entender. Na própria vida nossa aqui no dia a dia. Quando fazemos algo que sabemos que não é correto e encontramos com alguém que sabemos que aquela pessoa é capaz de nos desmascarar porque viu ou percebeu o nosso feito, a gente já quer afastar. A gente já quer se livrar daquela pessoa. Então, isso é uma característica que está sendo explicada aqui. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Porque a pessoa está percebendo a nossa intenção, já sabe que pode ter algo a mais ali, e daí nós fugimos. Começamos, quantas vezes, entre amigos, familiares, no nosso trabalho, nós até fazemos uma campanha negativa em relação a alguém que já nos conhece e que pode vir a depor contra nós. Lembro lá no início, quando foi dito que a gente se reencontra, mas não se reconhece? Olha aí um dos motivos. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Muitas das vezes, no trabalho principalmente, entra aí a relação de poder. E um quer puxar o tapete do outro. Fazemos uma campanha contra alguém. Ou alguém faz também contra nós. Então precisamos ter esse cuidado de ficarmos atentos, vigilantes, porque muitas das vezes isso é muito sutil. Não nos damos conta que estamos fazendo uma campanha contra alguém. Então vamos ter cuidado com essa questão, porque muitas das vezes é pelo simples fato da pessoa não concordar com as nossas ideias. E aí entra nessa relação de poder. Quantas vezes não matamos com a faca ou com revólver, mas eliminamos ideias, tentamos destruir pessoas de forma bem sutil. Tenhamos cuidado com isso. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos dele são os seus sentimentos, ideias opostas. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, aqui nós vamos ver que muitas das vezes nós temos esses sentimentos. E como já foi dito lá na questão anterior, à medida que nós nos melhoramos, nós conseguimos identificar, perceber e não fazer essa campanha contra o outro. E, ao contrário disso, buscar em nós admirar o outro. Admirar o profissional que, mesmo sendo excelente profissional, não concorda com as minhas ideias. Isso é um excelente exercício.
E nós precisamos estar atentos. E também acontece muito em relação à religião, à política. Quantos se afastam por não concordarem com o ideal que hoje aquele amigo nosso que a gente amava está defendendo. Atualmente, na questão de pandemia, de vacina, meu Deus, quanta confusão. Oremos para que nós tenhamos um olhar caridoso para com aqueles que não concordam com a nossa ideia. Daqueles que ainda não acreditam, eles têm o direito de ser do jeito deles, de usar a opinião deles. Eles têm esse direito e nós precisamos respeitar. A Joana de Ângeles sempre nos chama atenção para isso. E ela diz que um dos maiores desafios que nós vivemos é esse. O de respeitar o tempo do outro, o momento do outro, daquele que não comunga dos nossos ideais. Então, vigilância, oração. E muitas das vezes nós somos atacados também por estarmos defendendo hoje um evangelho. Aqueles que não querem o esclarecimento das mentes, a mudança de atitude, esses nos atacam. Muitas das vezes não é nada pessoal. Os ataques não são contra a pessoa, mas contra uma religião, contra uma fé, contra uma casa espírita. E nós aqui estamos para nos unirmos. Então, essas vibrações nós precisamos modificar. Como na página inicial foi dita, vamos trabalhar o pensamento, vamos pensar positivo, vamos vibrar juntos. E essa questão da pandemia está nos proporcionando isso. Estamos nos unindo. Quantas casas hoje, nesse momento, estão em oração? Quantos irmãos, independentemente de religião, estão se unindo? Quantas vibrações no bem, em busca da luz. E é isso que precisamos fazer, buscar essa conexão com o bem, com a luz, para juntos nos vencermos, enfrentando as dificuldades e caminhando em direção à harmonia. Olhem que lição linda da floresta. As árvores se ajudam. As plantas, quando uma está morrendo, a outra doa. Doa elementos para ajudar na vida. Nesse Globo Repórter que eu citei aqui, a hora que puderem, assistam, porque tem uma cena maravilhosa de uma árvore sangrando, como se estivesse sangrando, com um buraco, morrendo, e duas outras, uma outra que criou assim 2 galhos e a envolvem num abraço. Gente, é das cenas mais lindas que eu já vi. Então, estamos sendo convidados ao despertar da sensibilidade. Como aqui mesmo, na progressão dos espíritos, já vimos que nós já acumulamos essas informações dos outros reinos. Vamos valorizar o que temos hoje. Que é essa certeza da vida futura, que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Tudo é transformado. Nós hoje estamos com esse corpo. Mas ao deixarmos essa vestimenta, nós seguimos com as informações que aqui adquirimos, com a experiência aqui vivida, boas ou mais, vão conosco. E a certeza da providência divina, do Pai que nos torna iguais. Hoje, estamos vivendo diariamente essa certeza de que somos iguais.
Então vamos vibrar juntos, vamos vibrar luz, vamos ter bons pensamentos. Na hora que vier um mau pensamento, vamos buscar uma música, uma oração, um momento de alegria para transformar aquele mau pensamento. E em relação à questão do outro, até lembrando aqui que eu até vi que o Paulo comentou aqui sobre maledicência, esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante que eu estou tentando botar na prática. No momento em que nós pensarmos ou falarmos algo de ruim no outro que nós vimos, nós temos a obrigação de, na mesma hora, buscarmos pelo menos mais 3 qualidades daquela pessoa e falarmos. Então, vamos nos policiar, porque isso é exercício. Vamos trabalhar buscando o bem. Vamos evocar essa energia boa que habita em nós. Lembram? Encarnamos para nos aperfeiçoarmos, para melhorarmos. Não vamos sair daqui sem fazermos o melhor. Vamos tentar fazer hoje melhor que ontem. Então, pensei mal ou apontei um defeito do outro, vou imediatamente procurar qualidades, porque todos temos qualidades. Muitos defeitos também, mas temos muitas qualidades. E é por isso que aqui estamos, nos esforçando para fazer um pouquinho do melhor que habita em nós. Então vamos buscar essa luz, vamos tentar sermos melhores, mandar vibração do bem, que a energia que a gente estiver emanando para o outro seja a melhor possível. E hoje estamos conectados nessa grande rede. Vamos usar em nosso benefício, mandando para o outro uma energia boa, orando, mentalizando, buscando luz, porque já sabemos que o pensamento, as orações, as conexões fazem diferença. Vamos vibrar juntos, vamos vibrar luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos hoje trabalhar por esse melhoramento de pensamentos, de palavras, principalmente de ações. Amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos por essa doutrina. Agradecemos por esses espíritos que mandam, que emitem para nós orientações seguras. Agradecemos por hoje já nos esforçarmos para pelo menos tentar entender a mensagem que nos chega. Te pedimos que nesta noite, nesse momento, a tua luz possa chegar aos corações aflitos, aos irmãos que sofrem, àqueles que não compreendem ainda a necessidade do desenlace, da partida. Rogamos, Pai, assistência para todos nós, para que nós possamos acreditar e vivenciar essa mensagem da Boa Nova, que nos dá a garantia da vida futura, a certeza de que a distância não separa os corações que se amam. Que possamos ser instrumentos dessa Boa Nova. Agradecemos ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier pela oportunidade e que sejamos vigilantes dos nossos pensamentos, dos nossos atos e de nossas ações. Que assim seja. Muito obrigada a todos.
Um abraço e muita luz. Que Jesus nos ilumine.